Oi, pessoal. Olá. Vamos, vamos retornando aqui, restabelecendo a nossa conexão. Isso, vamos lá, o pessoal aí do Brasil, né? Vamos voltando aqui na nossa conexão. Vamos retornando. Aí, entrando novamente, o pessoal aqui de São Paulo, o pessoal da enfermagem de centro cirúrgico, pessoal empoderado da enfermagem, que está aí, né, na luta aí do dia a dia, nas nossas práticas, colocando os nossos protocolos em ação. Então, vamos retornando, estamos aqui restabelecendo a conexão com a nossa convidada. Hoje a nossa convidada é a Cassiane. A Cassiane tem uma experiência muito bacana com protocolos de anestesia, né, atuação do enfermeiro na sala operatória. Então, acho que vai ser um papo bem interessante e bem proveitoso para todos nós. Então, isso, pessoal, legal. Oi, oi, todo mundo acenando. Boa noite, pessoal, boa noite. Estamos aqui todos, né? Estamos alguns. Vamos lá, vamos entrando, pessoal. Vamos entrando na live, que a live já vai começar. Daqui a pouco a gente já estamos aqui, né, estabelecendo a conexão com a nossa convidada, com a Cassi. Daqui a pouco a Cassi vai dividir aqui a tela comigo e a gente vai bater um papo sobre a enfermagem em anestesia. E a intenção é que a gente possa esclarecer aí as dúvidas também, né? Ó, o pessoal aí do Maranhão, ó, pessoal lá do Hospital Regional Materno-Infantil de Imperatriz no Maranhão. Que legal, gente. Olha o alcance da nossa sociedade, né? E agora sim, com as redes sociais, é uma alegria, né? A gente poder compartilhar aí a nossa, né, a nossa sociedade, que quem faz a sociedade são vocês, né? Vocês têm que estar com a gente para que isso possa realmente se concretizar. A gente está aqui chamando a Cassi para poder, então, participar, para ela poder compartilhar aí com vocês tudo isso que a gente, né, tem com tanta aí, cuidado aí feito, né? Tá? Gente, a campanha que hoje a gente vai dar continuidade é a campanha do empoderamento da enfermagem, o empoderamento da enfermagem na sala operatória. E na sala operatória, a gente quer falar, então, hoje, sobre a atuação do enfermeiro na sala operatória, né, empoderado, né, gente? Como que é uma enfermagem perioperatória, dentro da sala operatória, de uma forma que seja empoderada, né? Então, o que é uma enfermagem empoderada, né, para vocês? Né? Acho que a gente está aí num momento que a gente fala muito, né, sobre o nosso momento como enfermagem, até onde a gente está chegando, né? Então, isso é muito impactante hoje, né? E tem feito muito parte das nossas vidas, né? E claro que aqui no Brasil a gente entende que ainda existe muita carência aí da gente discutir sobre a anestesia, né? Então, até que ponto, ou mesmo em que momento que a gente está com uma enfermagem perioperatória em relação à anestesia, né? O procedimento anestésico, a minha participação, ou mesmo o meu apoio ao procedimento anestésico, em que momento que ele se dá, como que ele se dá, e como é que a gente pode desenvolver isso de uma forma que eu entenda como que essa enfermagem, né, né, empoderada na anestesia vai trabalhar e como é que a gente pode dar visibilidade também para a enfermagem perioperatória dentro desse espectro aí da anestesia, que é um desafio grande, né? O pessoal aí do centro cirúrgico sabe que muitas vezes, né, estar próximo do profissional da anestesia é muito bom, nós aprendemos bastante, mas também é um desafio grande em muitos locais, né, gente? Até porque a gente sabe aí de muitas vezes a dificuldade da gente estar desenvolvendo aí um trabalho junto a esses profissionais, né? Mas com certeza a intenção hoje dessa live é que a gente possa esclarecer e trazer então para a discussão esse tipo de colocação, né? Até que ponto que eu posso realmente me colocar, né, a trazer
essa, essa minha colocação aí, né, como enfermagem de centro cirúrgico dentro do processo de anestesia. Então, nós queremos aí muito, né, trazer esse bate-papo aí para vocês, né, e acredito que a gente vai ter bastante coisas para a gente refletir, entender, discutir, e na realidade é um bate-papo, né, que vai dar muita margem para outros, né, momentos que a gente pode e precisa falar sobre a anestesia, sobre o enfermeiro na sala de operações, né, como que ele vai atuar, entendendo aí essa fatia aí da enfermagem perioperatória como muito importante para nós, para nossa, né, para nossa atuação, para a compreensão do processo anestésico. Tá, a gente está aqui, né, em contato com a Cassiane e a gente parece que teve algum problema técnico, ela está conseguindo ali estabelecer agora, acho que a gente vai conseguir, aí finalmente, isso, a gente vai, né, é bom ter uma segunda pessoa em cada, aê, Oi! Cassi! Ai, Ei, que gente, bom, que bom. desculpa! Imagina, tá? Desculpada. São Paulo, trânsito, a chuva é assim mesmo, né? A gente sabe que não é fácil. Ah, uma loucura aqui, os problemas técnicos. É isso aí, acontece. Bom, então, Cássia, eu estava aqui batendo um papo enquanto a gente aguardava aqui a sua conexão e eu estava falando, né, da nossa campanha, então, do empoderamento da enfermagem e mais voltado hoje para a questão da enfermagem perioperatória também, né, falando, então, da atuação da enfermagem em anestesia. E como é que a gente está hoje, em que momento que a gente está, mas aí eu quero então te apresentar e se faltar alguma coisa você também pode complementar. A Cássia é enfermeira, Cassiane Claro. de Santana Lemos, ela é docente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e é uma honra ter você aqui com a gente, né? Um prazer enorme, já nos, né, conhecemos aí um tempo, né? A gente vem acompanhando aí, né, a trajetória, né, como enfermagem perioperatória, a docência, os desafios que isso traz. Mas então, Cássia, eu queria aí começar pedindo então para você falar um pouquinho, né? Como é que você acredita que está a enfermagem e a anestesia nessa questão? O que seria uma enfermagem e anestesia empoderada? O que seria o empoderamento da enfermagem em anestesia? Boa noite, Débora. Boa noite a Boa todos. noite. Primeiramente, muito obrigada por ter mais essa oportunidade de estar com vocês da SOBEC. É um prazer sempre poder discutir as melhores práticas, né? E falar de um tema que eu amo de paixão, que é a anestesia, né? Mas da onde que surge tudo isso, né? Alguém pode até ter ficado com dúvida hoje, falar assim, nossa, Cassiane, mas como assim? Enfermeiro anestesista? Pessoal, essa não é uma realidade, não é uma prática, né, no nosso território, mas a enfermagem em anestesia, ela é uma especialidade que já tem dados na literatura lá do século XIX, de enfermeiras que prestavam anestesia. E esse desenvolvimento, ele aconteceu com maior destaque nos Estados Unidos, que é onde a gente tem os primeiros registros de enfermeiras atuando na anestesia, com um grande desenvolvimento no período da Primeira Guerra Mundial, onde elas se fortaleceram na sua prática e foram para países da Europa para ensinar outros profissionais, para ensinar médicos, né? Então, essa é a história da enfermagem e anestesia. Não é uma realidade no Brasil, mas nós temos sim essa especialidade na nossa área e por exemplo, nos Estados Unidos, a enfermeira ela tem uma certificação para atuar no mesmo nível como a gente vê no Brasil. Então, ela pode fazer todo o plano da cirurgia, do procedimento anestésico, né? Visita pré-anestésica, aplicação dos termos, acompanhamento do intraoperatório, acompanhamento desse paciente no pós-operatório, quando a gente pensa no controle da analgesia, né? E
há uma certificação. Então, para a enfermeira nos Estados Unidos, ela conseguir essa habilitação, ela precisa ter uma experiência em unidades críticas, ou centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva. Ela passa por um curso preparatório, e isso varia de acordo com a instituição ou o estado, né? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos, cada estado tem um tipo de legislação, e há uma variação de prática, né, dos enfermeiros, Sim. a depender do estado, mas ela tem essa certificação, e ela pode atuar tanto como um profissional liberal, quando a gente vê, como a gente vê aqui no Brasil, ou em grupos supervisionados por médicos, ou só grupos de enfermeiros. E na Europa, a gente tem principalmente um grande destaque, a França, né? Suíça, Hungria, tem diversas regiões na Europa que possuem essa especialidade, com variações de formação. Aí a gente começa a falar, né, dessa questão aí, enfermeira anestesista, se capacitando e habilitando para esse tipo de atuação, aí o pessoal já começa a querer saber se aqui no Brasil a gente tem esse curso e qual a expectativa e o que você acredita aí, Cássia, que se a gente não tem, o que faltaria, né, para a gente poder começar a pensar nesse espectro aí de atuação do enfermeiro dentro aí como uma especialização de enfermagem, como você comentou que nos Estados Unidos é uma especialização da enfermagem, né, como nós temos, né? Então, você acredita que isso é uma realidade possível no nosso país? O que a gente precisaria implementar? Como é que a gente está caminhando nesse sentido? Então, primeiramente, Débora, a gente tem que pensar na lei do exercício profissional. Então, legalmente, no nosso país, a anestesia ela é privativa do médico anestesiologista. Então, essa não é uma realidade vigente. Primeiro, a gente tem que pensar, então, se cogitasse a possibilidade de formar um enfermeiro especialista em anestesia, a legislação precisaria ser diferente. E isso não faz sentido. Mas o nosso objetivo é no sentido de que você me perguntou, né? Cassiane, como se empoderar dentro dessa área que é tão privativa, é tão bem estabelecida entre a área médica? Pensar qual é a nossa função. Então, o que compete ao enfermeiro na anestesia, né? Os enfermeiros de centro cirúrgico sabem que o ideal da nossa prática é que a gente esteja dentro de sala. Então, a gente tem que acompanhar esse procedimento, né? Compreender o plano anestésico, qual que é E aí, o que vai ser da minha competência? Isso vai variar de acordo com o tipo de anestesia. Mas, o primeiro de tudo, a gente tem que pensar em planejamento. Então, quais são os materiais necessários? Os equipamentos que eu preciso estão funcionantes? Então, eu tenho que testar esse equipamento, eu tenho que disponibilizar, eu tenho que saber se esse paciente é uma via aérea difícil, para eu pensar que dispositivo eu tenho para ofertar para o anestesista, porque na maioria dos serviços de saúde, os profissionais médicos, eles não são fixos do hospital. Então, se a gente não entende o material que a gente tem para oferecer, como que ele vai conseguir assistir o paciente de maneira adequada? Então, eu digo que tudo começa no planejamento. Sim. E aí, quando a gente pensa no procedimento propriamente dito, é acompanhar, é monitorar. Por exemplo, na anestesia geral, né? E aí eu já brinco aqui, né, que eu vendo o meu peixe, porque tudo isso, né, da onde que surgiu todo esse envolvimento. Isso, legal você falar, né, da tua experiência, o que te motivou, né? Com certeza. A minha linha de pesquisa, né, mestrado e doutorado, foi na área de anestesia. E por que essa inquietação veio? Porque quando eu comecei a atuar em centro cirúrgico, lá em 2011, né, começando os primeiros passos, eu sentia falta de um guia, de um direcionamento, né? O que eu faço? Como que eu auxilio? Como que eu ajudo, né, o profissional? Porque o objetivo não é sermos auxiliares, mas é trabalharmos em equipe.
E aí a Sim. gente amarra tudo, né? Porque é se empoderar no sentido que somos um grupo e temos o mesmo objetivo. E aí, nesse Aham. sentido, eu comecei a procurar, pesquisar e vi a realidade fora e comparei com a nossa realidade, que não seria possível. Mas eu pensei, a gente faz um monte de coisa. A gente Aham. planeja os materiais, a gente auxilia durante a intubação. Não compete É. a mim intubar, mas Uhum. eu preciso monitorar, eu preciso acompanhar, eu preciso ajudar na ventilação, fazer uma manobra, né? Não é só, dá uma apertadinha aqui. O que é essa apertadinha? O que é um CELIC? O que é um burpe? Que faz tanta diferença, né? Então, nesse sentido, eu fui pesquisar. E aí eu propus no mestrado o checklist, que o pessoal algumas pessoas já devem conhecer, a gente tem divulgado Aham. cada vez mais. Isso. Propus um checklist para atuação do enfermeiro nos 3 períodos da anestesia. Então, antes Aham. da indução, planejando todos os materiais e testando os equipamentos. Na indução, auxiliando na intubação, no posicionamento, na monitorização, porque às vezes a gente tem uma briga, né? Não é você que vai monitorar. Por que não? Né? E Uhum. a gente precisa saber desses parâmetros até mesmo para ter um bom acompanhamento na recuperação anestésica. E Sim. terminar o show com chave de ouro, né, Débora? Porque todo mundo pensa no início. Mas e o término? E a reversão? Então, o enfermeiro está na reversão da anestesia, saber o que aconteceu com esse paciente no intraoperatório, avaliar se teve algum incidente e planejar o cuidado na sequência. Né? Então, fazer uma evolução desse paciente, conseguir fazer uma SAEP que de fato direcione para as necessidades individuais daquele indivíduo. Né? Aham. E se colocar no sentido que eu estou junto com o anestesista numa parceria. É, até No a, sentido. até a Laura Feitosa, ela fala aqui, né, que, por exemplo, se o enfermeiro ele conhece, tem conhecimento sobre as drogas anestésicas, por exemplo, ele acaba auxiliando o anestesista no sentido de compreender o processo com mais propriedade, né? Porque é uma coisa assim que às vezes passa muito desapercebido do profissional da enfermagem ou do enfermeiro, enfim, que o anestesista usou, por que ele usou aquela determinada droga. Então é um campo muito vasto também, né, Com Cassi? certeza, e assim, é um ponto muito importante que a Laura fala, porque assim, eu fiz uma pesquisa junto até a Sobec, e eu obtive dados que me deixaram assim muito preocupadas de enfermeiros que atuam em centro cirúrgico e não sabem os tipos de Sim, anestesia. é Não entendem verdade. por que foi escolhido Uhum, determinado plano anestésico, por sim, que para um paciente você usa o relaxante e para outro não, né? aham, Então, isso é muito sério. A gente é, precisa entender dos tipos de medicamento, acompanhar toda a evolução que vem acontecendo, porque a anestesia ela é pioneira no conceito de segurança. E sim, tudo isso foi conseguido, né, com a redução da mortalidade, né, o aumento da qualidade da assistência, por quê? Investimento em monitorização, medicamento. Então a gente precisa entender qual que é a é função desse verdade. medicamento. O que Sim, com acabou de sair do certeza. mercado, né? E Quais acho que são as quando opções? não, e quando você fala também da questão, né, de eu entender o intraoperatório, para que no pós-operatório isso também possa ter uma continuidade adequada, né? Porque às vezes a gente recebe o paciente na recuperação e você não entendeu direito, né? O que foi que aconteceu com ele lá atrás na sala e por que ele está daquele jeito, Com né? certeza, e você não compreende as repercussões hemodinâmicas das drogas, né? É, Então, se você tem isso muito claro, você vai saber identificar se aquilo está associado ou não à metabolização dos anestésicos ou se de fato o paciente está apresentando alguma complicação. Então, a aham, nossa assistência é diferente. Né? A gente tem que ter esse sentido. Mas Cassiane, não é da minha competência. Por que eu tenho que saber as classificações todas da via aérea, o risco? Para eu cuidar melhor, para eu é verdade. assistir, para eu saber o momento que uma intercorrência pode acontecer e Uhum, prevenir, né? é Assistir da melhor verdade. forma. Aham, E também a gente tá junto porque, apesar de cada um saber o que lhe compete enquanto profissional, faz muita diferença quando você tá junto.
né? O anestesista é um parceiraço nosso, porque muito. a gente prepara tudo antes de chegar à equipe cirúrgica, né? E eles estão no foco no procedimento. Então, a gente, junto com o anestesista, vai pensar na melhor posição, aonde que, tudo bem, ele precisa colocar vários monitores, vários dispositivos, mas que de forma aquilo vai ficar para facilitar o acesso dele e garantir a segurança do meu paciente. Então, é um trabalho conjunto, pensando no mesmo objetivo, né? Oferecer o melhor cuidado e também fazer as coisas acontecerem de uma maneira muito rápida. Porque algumas pessoas já me questionaram, Cassiane, mas não cabe a mim testar o equipamento de anestesia. Isso é da engenharia, isso compete ao anestesista. Só que se 2 profissionais validam, né? A gente já tem esse senso de dupla checagem. Sim. Faz a diferença. Se você entende como funciona o equipamento que tem no seu centro cirúrgico, quando der qualquer problema, não tem desespero. Porque a equipe da engenharia, eles entendem a parte técnica, mas a repercussão daquele problema, daquela pane, compete a nós compreender. Né? Então, o enfermeiro, sim, ele tem que participar disso. Ele tem que saber como que funcionam os monitores. E se não sabe, não tem problema nenhum. Perguntar, né? Eu falo que eu tive oportunidades muito positivas na minha vida. Na área de centro cirúrgico. Eu aprendi com os 2 tipos de profissionais. O bom anestesista, que é aquele cara que você cola e ele te dá uma aula, ele te explica tudo o que está acontecendo, e o mau anestesista, que por não deixar você participar do processo, estimula para que você entenda e mostre a sua importância, né? Então é vestir a camisa no sentido, a gente está junto nessa história e a gente tem que procurar o melhor para o nosso paciente e procurar tirar ele o quanto antes daqui. Então, se eu adianto esse processo, as coisas acontecem de uma maneira diferente, né? Eu acho que olhar o objetivo. Qual é o objetivo da equipe, né? Porque não é competir, sim, por um espaço que, como você falou, cada um sabe ou deve saber a sua competência, a sua atuação, até baseado na lei do exercício, né? Aqui não é a intenção que a gente fale que a gente quer que o enfermeiro faça anestesia, não. A gente quer que o enfermeiro se empodere de ferramentas para que ele possa dar uma melhor assistência dentro da sala, né? E até pensando nisso, Cassi, tem uma pergunta, acho que é da Marcilene Souza, ela fala sistematização de assistência de enfermagem na indução anestésica, isso é possível? Sim, porque você tem que pensar quais são as ações. Então, por exemplo, na anestesia geral, que a gente vai receber este paciente, vai orientar o passo a passo do que vai acontecer, vai auxiliar na ventilação, vai testar o tubo, vai testar o laringo. Então, é possível a gente planejar, depois que esse paciente foi entubado, por que a gente não pode auscultar junto com o anestesista? Por que a gente não pode propor colocar a manta térmica, que é uma coisa que, independente da profissão, todo mundo sabe que a partir de 60 minutos de procedimento é obrigatório. Né? Então, você mostrar esse cuidado, né? E prevenir complicações. Então, hipotermia, posicionamento adequado, fechamento ocular, né? Então, isso, que é uma coisa seríssima, né? Que é um detalhe, é tão simples. É só você fechar com um adesivo o olho do paciente, mas que às vezes passa. E aí, e caracteriza, quando a gente busca na literatura os eventos adversos à anestesia, caracteriza como um evento grave. Né? Às vezes um evento com danos permanentes, né? Histórias na literatura do paciente ir para fazer um procedimento, por exemplo, ortopédico e sai com uma lesão de córnea, ou às vezes até mesmo cego. Sim, é verdade. Né? Ô, Cássia, aproveitando assim, você poderia dizer assim, que ações assim da enfermagem você consegue identificar que são específicas da enfermagem para um determinado tipo de anestesia? Tem alguma coisa assim específica que você pode dizer, olha, essa é uma ação da enfermagem para esse tipo de anestesia? Você comentou, né, a questão da oclusão
ocular, por exemplo, né? Não é específico, mas é um cuidado de enfermagem com a pele, Sim. né? Com a lesão, né? Sim, Enfim, e eu posso dizer monitoramento, né? Não é específico, mas nos compete. sim. Identificação adequada, garantia da execução, né, do sign-in Aham, antes de sim, começar a indução e também a sondagem. Porque a gente tem tá. que lembrar que hoje a sondagem vesical de demora e até mesmo de alívio em algumas instituições é privativa do enfermeiro. Sim, uhum, E não que a equipe médica, que só a enfermagem pode fazer, lógico que o cirurgião ou o anestesista pode, mas eles não fazem. Né? Então, isso já é uma coisa que se espera que a enfermagem faça, porque inclui um dos tipos de procedimentos que é da nossa competência. Né? sim. Então, só que eu procuro pensar, a gente não consegue restringir muito o que é específico do Uhum, enfermeiro, né? Mas a gente tem que pensar no o que é feito e como, dentro do que compete a nós podemos auxiliar. tá. Né? Uhum, Então, por exemplo, após a intubação, eu tenho competência e conhecimento científico para auscultar e saber se está seletivo ou não. Eu sei avaliar a capnografia, né? Então eu posso fazer isso junto com o anestesiologista. A sim. punção a instalação de um acesso venoso, né? A coleta de algum material, isso a gente pode fazer com certeza, mas eu vou fazer porque é privativo do enfermeiro? A gente tem que pensar que não, que é uma conversa, é um diálogo, porque às vezes, enquanto você está funcionando, o anestesista está passando um catéter central, de É repente, compartilhado, né? é É um trabalho compartilhado, em equipe, né, Cássia? É um com trabalho em certeza. equipe na sua maior aí demonstração mesmo de quanto ele é necessário para esse paciente, para que o resultado da anestesia seja o melhor para o paciente. E Isso. aproveitando, Agora, Cássia, uma coisa, fala. desculpa, uma coisa que a gente não pode esquecer que é privativo do enfermeiro é a evolução de enfermagem. Então, Hum, que legal. caracteriza como registro não só do que você fez, mas de tudo que aconteceu. Então, tanto no intraoperatório quanto na saída, eu evoluir esse paciente é da minha competência. Mas aí Eu defini as aproveitando prescrições. isso, mas aí aproveitando que você falou isso da evolução, né? Por exemplo, antes do paciente sair da sala, se você fosse aí pontuar, quais seriam os momentos que seriam essenciais que o enfermeiro estivesse na sala operatória pensando nesse processo de enfermagem voltado para anestesia? Quais seriam os momentos assim essenciais que o enfermeiro, olha, seria interessante você estar nesse momento na sala, nesse momento, nesse. A gente consegue identificar alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acredito que essenciais são antes do sentido que eu posso até delegar a montagem, mas eu tenho que verificar se de fato o que foi proposto está presente, está funcionante. Na indução, certeza absoluta. Se você pudesse escolher o momento, eu escolheria a indução. Mas eu Tá. acho muito perigoso eu falar só a indução, porque só vai dar certo a indução se eu tiver tudo que precisa antes. Né? Então, as duas etapas andam juntas. E o grande desafio que a gente tem que ser realista, né? Porque no momento eu sou docente, mas eu estive por muitos anos na assistência direta Sim. e eu Uhum. sempre fui enfermeira assistencial de sala, ali junto com a equipe. E eu sei que o maior desafio é a reversão. Né? Por quê? Porque o nosso dimensionamento não favorece. Né? O nosso conselho preconiza que o enfermeiro de centro cirúrgico ele seja responsável por 3 a 4 salas. Mas a Isso. gente consegue ver no nosso dia a dia, e eu, no meu projeto de doutorado, a maior dificuldade dos enfermeiros de preencher o checklist que eu propus foi justamente isso, porque eu tô numa sala e eu sou chamada em outra, né? Sim. Então é aquela história, cobre um santo para descobrir um É, outro. é um Só que desafio. a gente tem uma prerrogativa. Se você sabe o que compete, né, o que você pode contribuir, o que você deve fazer, você vai definir prioridades. Né? Então, será mesmo que aquele chamado é imprescindível? Né?
Aham. Será que se você não concluiu o que você está fazendo, você pode depois, num outro momento, ou até mesmo um outro profissional estar presente, né? É um desafio muito grande. E a gente sabe que muitos centros cirúrgicos na nossa realidade, às vezes tem um enfermeiro para o centro cirúrgico inteiro. Quem dirá para a sala? Então esse profissional ele não consegue entrar. E nos serviços que ele consegue, que tem um dimensionamento mais adequado, próximo ao que se preconiza, às vezes também a gente sabe que alguns profissionais não querem se envolver no processo. E por Isso quê? E por quê? Porque talvez eles não saibam, então eles Uhum. têm medo de mostrar as suas Isso. fragilidades. Sim. Às vezes eles têm resistência da equipe que fala, não, o que você tem a ver com isso, né? Isso. Ou falta de Às planejamento. vezes já ouviu isso, né, Cássia, do anestesista, né? Ah, e por que, né, que você Muito. está aqui, que você está fazendo? Mas a gente tem que pensar, que nem você falou, né? Eu sei que eu estou fazendo, qual que é meu espaço. Ok, o senhor continua fazendo, estou aqui te auxiliando, né? Enfim, né? Para a Sim, pessoa até quebrar um pouco essa barreira, porque às vezes existe uma barreira, assim, né? Do anestesista ver o enfermeiro dentro da sala e se sentir um pouco invadido, né? E se sentir meio sim, receoso, porque ele acha né? assim que eu sou um polvo, eu tenho só duas mãos, mas eu Sim. entubo, eu punciono, Isso. eu faço medicação, eu É. posiciono. Só que não Aham. é assim. Só que justamente vivenciando essa trajetória em centro cirúrgico, eu consegui aos poucos me aproximar de muitos profissionais que às vezes no primeiro momento não entendia muito, mas depois Aham. que eles perceberam o interesse e o É desejo de verdade. querer Uhum. contribuir, nossa, como mudou, É verdade. sabe? Como foi interessante, assim. Sim, E isso muda percepção de segurança, é né? verdade. Então, com o trabalho agora, porque no mestrado eu criei esse instrumento e no doutorado eu pude aplicá-lo, né? E eu comparei qual que era a percepção dos profissionais em relação à segurança e trabalho em equipe antes de aplicar o checklist e 6 meses depois da sua aplicação. E houve uma mudança, Aham. né? Os profissionais, houve uma diferença em relação à segurança e principalmente entre os enfermeiros, a percepção do quais são os objetivos da equipe, porque às vezes não está muito claro. Todo mundo quer a mesma coisa, fazer o melhor para o paciente, mas cada um quer ir por uma rua, É quer ir por um verdade. caminho. É E aí, verdade. lógico que não vai dar certo, não é? É Porque se a gente verdade. pensar em andar sozinho, é mais difícil, né? É, e hoje não tem mais como a gente andar sozinho, né? A Não. Giovana está falando aqui, a nossa presidente, né? Ela achou engraçado aí. Ela lembrou que o enfermeiro também às vezes parece um polvo, né? Tem vários braços e tem o anestesista também que parece um Horácio, sabe? Os bracinhos É, curtinhos, né? Enfim, com a gente vai certeza. quebrando aí os paradigmas, né? Ó, tem uma pergunta também, Cássia, voltando ali para a questão da assistência, né, na lesão, na oclusão ocular. A partir de qual tempo, né, Edson pergunta, a cirurgia, ou qual tipo de cirurgia que pode, deve ser feito, se tem algum tempo aí que você acredita que seria interessante, olha, né, enfim, você já leu alguma coisa, enfim. Sim. A gente tem que pensar, assim, primeiramente, nos princípios dos anestésicos. Então, principalmente na anestesia geral, o medicamento ele faz a diminuição da lubrificação, né? Então eu não tenho uma lubrificação adequada, como por exemplo se eu estivesse dormindo, né? Isso é diminuído. Então há um risco. Então na anestesia geral não há dúvida, né? Induzir o paciente está dormindo, fecha o olho. Tem alguns profissionais que já até preconizam quando ceda, já é bom fechar, porque às vezes só o fato de você pressionar a máscara sobre o rosto, sem querer, você pode fazer uma Sim. pressão sobre os Uhum. olhos e isso Tá. prejudicar. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em cirurgia regional, que tem às vezes uma sedação leve, né? Ou ele só fica com um cateterzinho de oxigênio, tem que avaliar a posição que será realizada na cirurgia, né? Na dúvida, oclui, né? E o quanto antes, né, do paciente acordar, a gente retira. Por quê? Todo mundo sabe, coloca o bonde de campo em cima, aquece. A última coisa que o pessoal vai olhar é o olho.
É E aí, verdade. quando vê, ficou apoiado em cima a cirurgia Uhum. inteira, ou o campo ficou encostando, lesou a córnea. E aí? Aham. Né? É, não. Então, E até falando a questão, né, da prevenção das lesões, né? Enfim, também do período perioperatório, que aí não é relacionado diretamente ao posicionamento, né? Que a gente já tem uma ênfase. Aí até o pessoal aqui, a Marcelene, continua, só pergunta qual a melhor, ou que substância, ou que pomada, enfim, para lubrificar os nossos olhinhos. O pessoal preocupado com os nossos olhos, né? olhinhos, Ai, que todo mundo bom, preocupa. eu Que quero que bom! eu quero operar anestesia com esse pessoal que vai fechar os meus olhos, quando eu abrir vai estar tudo muito, Com certeza. né? Olha, como eu não quero me comprometer com meus royalties, eu não vou falar de nenhuma Sim, marca. sim, sim. E também a gente tem que pensar na realidade de cada serviço. Mas a sugestão é que se coloque uma pomada lubrificante, uma pomada ocular, né? Que tem diversas marcas no mercado, e oclua com micropor, com filme transparente. Mas o que eu posso dizer? Com o que você tem no seu serviço. Todo serviço, se não tiver a pomada mais especial, a mais cara do mercado, mas você tem o micropor, né? Sim, é Então, verdade. você consegue fazer o fechamento do Aham. olho. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, que tem alguns profissionais que têm uma prática de, às vezes, colocar soro, aí coloca gaze, aí oclui. E o bisturi acha lindo, né? Porque depois você faz um churrasquinho nos olhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E lembrar que soro tem eletrólitos, né? Então, não é o ideal. O que você pode fazer ao término do procedimento? Lavar o olho do paciente para um conforto, porque às vezes ele acorda desconfortável, que nem a gente. Tem alguma Sim, secreção, alguma sim, coisa. Mas o ideal é que se use pomadas, né? Pomadas, géis lubrificantes sim. para realizar aí essa proteção, né? Fugir É. do soro que a gente vê muito ainda usando em muitos serviços. O Cassi, eu queria também falar, até alguém fez uma observação aqui que trabalha muito tempo em centro cirúrgico e não viu ainda o enfermeiro fazer como rotina a evolução dentro da sala operatória. Então, acho que seria interessante a gente acho que falar um pouquinho sobre isso, no sentido de que, assim, isso também, além de você fazer, a gente registrar, né, a importância do registro, né, porque aí você vai lá, você oclui, você toma toda uma medida de prevenção, por exemplo, já que a gente está nesse assunto dos olhos, enfim, que é uma parte aí que a gente está vendo que existe realmente essa importância, mas eu não registro. E aí acabo, né, tendo essa... Esse que é o grande problema, né? Porque, e por que a dificuldade também de evidenciar o nosso papel? Porque o Sim, registro não é adequado. É uma fragilidade muito grande ainda no centro cirúrgico, essa questão do registro de enfermagem. E se eu não anoto, não adianta eu ter feito, né? sim, Então, assim, Cassiane, mas qual é a melhor forma? Qual que é o melhor registro? A sua instituição precisa pensar nisso considerando a realidade local. É montar um checklist, né, colocando tudo o que foi feito? É fazer uma evolução corrida na qual o enfermeiro tem liberdade de descrever tudo o que aconteceu? Depende. Isso tem que ser planejado no local de trabalho. Por quê? aham, Se os profissionais que estão na ponta, eles não participam da construção desses instrumentos, o registro não acontece. E é muito importante esse registro porque é a evidência do cuidado. Certeza absoluta que não vai ter nenhum tipo de lesão, a gente nunca tem. É o que a uhum, gente torce na hora que o campo é retirado. sim, Mas se a gente fez e registra, é uma garantia. Né? Porque a gente tem que lembrar também de fatores que são intrínsecos ao paciente, principalmente quando a gente pensa em posicionamento. Né? Às vezes eu faço um posicionamento perfeito, eu penso em todas as extremidades, eu tenho cuidado na mobilização, eu coloco coxins, mas mesmo assim o paciente sai com hiperemia. Por quê? Porque ele já tem um antecedente que pode favorecer. Ou o tempo cirúrgico que não tem como, em algumas situações, a gente modificar, né? Mas eu preciso ter esse registro. Então eu falo, pessoal, anotação é tudo. E o enfermeiro, a anotação
para quem está circulando. E a Evolução. é o registro completo de todo aquele período. Então, desde a chegada e outra. Se a gente for pensar em SAEP, que ainda não é uma realidade tão presente nos nossos centros cirúrgicos brasileiros, mas que é muito importante, a gente tem que lutar por isso. Como que a gente planeja, como que a gente faz diagnóstico, como a gente faz prescrição se a gente não evolui? Se eu não avaliei, se eu não sei o que aconteceu, se eu não vi os parâmetros, eu não tenho como fazer, né? É muito complicado. Uhum, é verdade. E como é que a gente poderia, então, se aprimorar, né? Porque, assim, o pessoal perguntou um pouco, né? Queria saber se já tínhamos... Oi, Temos caímos? aí, não tem... Oi, não, Oi, quase entrou uma tô ligação aqui. aqui. Oi. Não, então, eu estava falando assim, como é que a gente pode trabalhar aí com a enfermagem perioperatória dentro da sala, né? Voltado aí para anestesia, pensando, então, que eu não vou fazer anestesia, claro, né? Tem alguma forma da gente implementar essa qualificação desses profissionais, né? Porque muitas vezes, né, existe essa carência muito grande. A gente não tem um curso específico para enfermagem em anestesia. Mas claro que aí nós temos as pós-graduações, né? Então, assim, onde mais que a gente pode buscar esse subsídio, né? Para se apropriar desse conhecimento tão importante, né? Então, uma pergunta muito importante, Débora, porque a gente fala tudo isso, mas e aí, Cassiane? Eu não tenho essa bagagem, mas eu quero, como que eu posso fazer? Então, o primeiro passo é educação permanente. Então, a instituição precisa ter essa filosofia no sentido de estimular seus profissionais a participarem de eventos científicos, a fazer o curso de especialização, porque enfermeiros especialistas de centro cirúrgico é um indicador de qualidade, né? Sim. Você sabe bem disso, né? Então, assim, quantos enfermeiros na sua instituição são especialistas em centro cirúrgico? E aí a gente bate na questão da formação, porque além do acesso a toda essa educação permanente com eventos, cursos, tem o curso de especialização, que precisa de uma uniformidade, né? A gente sabe que tem muitas opções de curso, mas não se tem um teto, uma obrigatoriedade de conteúdos, tem uma obrigatoriedade Sim. da carga horária, mas meio que cada coordenador faz no seu estilo. Então, eu acredito que, pensando na nossa associação, né, a gente tentar fortalecer isso de ter um currículo mínimo para a formação desses profissionais. E também o desenvolvimento, que é o que a gente tem feito muito, né, todas as diretorias da SOBEC, procurando atualizar esses profissionais, propor cursos, as nossas diretrizes, né? As diretrizes da SOBEC tem que ser a bíblia do enfermeiro, né? Ela tem que andar junto com a gente, porque é um fortalecimento, é um empoderamento, é a representatividade nacional da nossa especialidade. Então, eu brinco, né, que o pessoal fala assim, nossa, Cassiane, mas você levanta a bandeira da SOBEC? Sempre. Claro. Por quê? Porque ela me representa. Então, a gente tem que ver a nossa associação como uma entidade que nos representa. E que está cada vez mais buscando fortalecer as nossas práticas, né? Deliberar normativas, propostas, chamadas Sim. públicas, no sentido que os profissionais compartilhem as suas experiências e queiram também partilhar deste conhecimento. Né? Então, eu acho que a gente tem que se aproximar cada vez mais da associação, buscando aprimoramento, ter no mínimo um curso de especialização em centro cirúrgico para atuar, porque a gente sabe que tem muitos enfermeiros que estão no centro cirúrgico porque estão, mas eles não se prepararam para estar nessa área, e a gente também não pode esquecer do processo de formação, né? Porque, infelizmente, a carga horária na graduação de muitos cursos de enfermagem no Brasil nem tem mais a disciplina de centro cirúrgico. É verdade. Então, junto aos órgãos de representatividade, né, quando a gente pensa aí no plano de ensino, no plano nacional de ensino, isso tem que ser uma coisa mantida.
Não é uma especialidade, mas existem preceitos básicos que todo enfermeiro no seu processo de formação como generalista precisa saber. Porque o paciente que passa para o centro cirúrgico, ele passa pela UTI, ele passa pela unidade de internação. Então, na verdade, a base toda da formação, ela vem na graduação. E faz muita diferença, né? Não, e você estava falando, né, por exemplo, o enfermeiro que recebe o paciente lá no pré-operatório, né? Às vezes o paciente vai perguntar, e essa anestesia, né? Então, é uma situação que a gente se pega, né? E uma vez eu conversando com enfermeiros, né, que orientavam o pré-operatório, eles falaram que a principal dúvida deles era da anestesia. E a gente entende que realmente possa causar dúvida, porque é desafiador entender a anestesia, né? Você precisa estudar, né? Então tem que se debruçar mesmo. Coisas. Sim, tem muitas coisas. E às vezes o que está no livro se caracteriza de outra forma no paciente. Porque a resposta dele àquele medicamento, àquela droga, pode ser diferente de tudo que já foi descrito na literatura. É verdade, né? É verdade. E esse entendimento do enfermeiro que não está dentro do centro cirúrgico é muito importante, porque a nossa comunicação também, essa transferência do cuidado vai ser diferente quando ele entende. Um exemplo muito claro é em relação à via aérea difícil. Se eu entendo o que é uma via aérea difícil, se eu entendo a classificação, o que é um Mallampati, o que é um Comark, eu vou ligar para a enfermeira de centro cirúrgico e vou falar, amiga, se prepara aí, porque o paciente que vai subir vai precisar de alguma coisa. Então, é isso que eu falo para as minhas colegas, no sentido de, gente, vocês precisam ter essa preocupação, porque às vezes ninguém gosta da equipe do centro cirúrgico, né? Mas mal o pessoal... mal, porque acha que assim, a gente tá lá, não sabe direito o que a gente faz, isso, né? E aí depois, né? Depois a gente despacha o paciente para internação ou para UTI e não se fala mais nisso. Não, a gente tem que ter esse diálogo, né? Porque ajuda muito. Pensa, e na verdade a gente sofre, porque o paciente chega lá e é uma caixinha de surpresa. É verdade, né? Quando a gente abre a porta, tá ali uma surpresa total, né? É verdade. Então é diferente se você tiver essa comunicação, né? Sim. E se você tem um instrumento para sistematizar isso e direcionar, é muito diferente. E aí eu acho que você também falou, né, dessa questão do enfermeiro participar, né? Porque ele que está ali vivenciando aquele dia a dia, né? Então isso foi falado por enfermeiros, né? Que não era no centro cirúrgico. A gente não conhece de anestesia. Tá, eu posso ir lá dar uma aula de anestesia, mas e aí? O dia a dia que vocês vão vivenciar, né? Quem está ali no dia a dia que vai sofrer, né? Com aquele paciente que você recebeu e não tinha ideia que ele tinha aquela particularidade, né? Então, realmente... Ô, Cassi... E essa é a evidência da graduação. Então, esse é o primeiro reflexo da fragilidade da formação em relação à disciplina de centro cirúrgico. Sim. Porque o generalista, ele não sabe as particularidades, que na verdade não é particular. Isso não é uma particularidade. Isso mesmo. É o básico. Às vezes é visto como uma especialidade. Não, se um dia eu for especialista, eu aprendo. E aí você se depara com um paciente, né, que vai para o pré-operatório e te pergunta, e aí, quando eu voltar da anestesia, como que vai ser isso? E a pessoa é pega, né, numa situação bem complicada mesmo. Então, realmente, acho que até a gente chegar, né, nesse ponto, enfim, né, claro que a gente está evoluindo muito aí nas discussões, né, a gente tem que trazer mais esse tema, né, para a nossa formação, com certeza. Ô, Cassi, o pessoal também está perguntando em relação à utilização de escalas, né, e acho que também seria legal você falar um pouco, assim, de protocolos, né, como é que a equipe de enfermagem se relaciona com os protocolos, por exemplo, quando vai aplicar uma escala, seja a ELPO, que algumas pessoas perguntaram aqui sobre a escala de lesão por posicionamento perioperatório, mas também as escalas que nós usamos na recuperação, que não é só o Aldrich, né? Podem ser outras escalas incorporadas lá no nosso cuidado, né? Escala de dor, enfim, né? Então, se você puder também, acho que comentar um pouquinho, ia ser legal. Sim, basicamente os protocolos, eu acho que a gente tem que começar do princípio de quem construiu. Essa construção, ela tem que acontecer junto com quem está na ponta, para entender a importância.
Porque se eu não entendo a importância de aplicação do protocolo, que ele é um direcionamento, que ele é um auxílio. Eu brinco, sempre quando eu dou uma aula, que eu converso, eu falo, gente, nós não somos uma Wikipédia, nem Google. Então, assim, não é melhor a gente ter algo que nos lembre, que nos dê o direcionamento, siga o passo 1, siga o passo 2. Nossa. Ah, Cassiane, mas isso engessa. Não, isso só direciona, você pode fazer mais, né? Então, assim, as escalas de avaliação, o que eu tenho que avaliar? Né? Eu tenho que avaliar a dor, eu tenho que avaliar o posicionamento, aí eu tenho que testar o equipamento, aonde eu vou registrar isso? Então, quando eu tenho um protocolo, eu tenho uma diretriz, isso ajuda muito, né? Mas eu parto do princípio do que a gente tem que construir estes instrumentos ou fundamentar a equipe daqueles instrumentos que já estão publicados na literatura. Qual a finalidade? As pessoas precisam entender para que serve, né? Porque se elas não entenderem e o impacto que isso tem na assistência, no desfecho final, que é a qualidade e a prevenção de incidentes, elas não vão fazer, Débora. Elas vão fazer no dia da acreditação, elas vão fazer na hora que a chefe passa, mas aquilo não faz parte da cultura, né? Que aí a gente entra numa outra questão, na cultura de segurança, né? Eu seguir protocolos, eu ter isso como uma regra, eu preciso acreditar, né? A gente precisa entender que faz a diferença. E eu percebo, tanto na minha prática, quanto o que a gente vê nos estudos, é que os profissionais não se identificam com aquele material, não se identificam com aquele instrumento. E quando a gente pensa em centro cirúrgico, fala, mais um papel para eu assinar, mais uma coisa. Não, não é mais. Faz a diferença, te ajuda, te guia, né? Então, quando eu falo na anestesia, o que eu tenho que fazer dentro da sala? Como que eu ajudo sem atrapalhar, sem tumultuar? Porque às vezes, se você não souber muito o que você vai fazer, você vai mais atrapalhar do que ajudar. É verdade. Então, assim, é muito bom eu ter uma possibilidade. E as revisões, né? Tem muitas revisões falando de protocolos, de checklists em centro cirúrgico e já está mais do que provado que muda desfecho. Desfecho aonde? Eventos adversos, né? Quando a gente fala especificamente em anestesia, a aplicação de instrumentos direcionados a esse procedimento diminuiu eventos, aumentou a segurança para o paciente e para os profissionais. Eles se sentiram seguros no local que eles estavam trabalhando. E eles sentiram uma harmonia de trabalho. Então, a gente está junto nessa e vai dar certo. Então, assim, a gente não precisa de mais provas, mas a gente precisa de estrutura. E quando eu falo estrutura, não é só recurso, né, financeiro, mas é recurso também educacional. Eu preciso estimular este enfermeiro a estudar, a se atualizar, incentivar a participação em eventos, publicação de trabalhos, relato das suas experiências, porque às vezes o que acontece no meu hospital vizinho, eu não sabia como conduzir. E aí eu vendo ele falar, eu já tenho uma percepção diferente, né? E é muito diferente... Né? Divulgar, a gente precisa falar o que a gente faz, porque a gente faz muito em centro cirúrgico. Com certeza. A gente tem um cuidado muito grande. Aquele enfermeiro que de fato está dentro de sala, que sabe o que está acontecendo, que acompanha a anestesia, que acompanha a cirurgia, ele trabalha muito. É verdade. E só que aonde que está essa atuação? Né? Então, eu acredito que o nosso empoderamento, ele vai se fortalecer cada vez mais a partir do momento que a gente mostrar o que a gente tem feito. E como a gente mostra? Registrando adequadamente, pesquisando, né, evidências da prática. Propondo pesquisas que sejam aplicáveis, porque também não adianta a gente ficar só no mundo teórico, distanciado da prática, que não vai fazer a diferença, e parcerias institucionais,
né? É então, verdade. todos têm que sentar na mesma mesa, né? É verdade. A qualidade, o enfermeiro assistencial, o gestor, o diretor, porque Sim. senão as coisas não acontecem. Tem que ser uma filosofia, né? Uma diretriz da instituição mesmo, né? É, E uma até aqui cultura, né? uma cultura. E é o mais desafiador, né? Porque mudar a cultura, coisas que já estão, valores, né? Isso é muito forte, né? E aí o Thiago Sim, estava perguntando, ele quer muito, e acredito que outros também, né, que estão escutando falar, Cássia, querem entrar em contato com o seu material, seu checklist. Então, gente, vai sim. estar lá no Insta da Sobec, no link da bio, tá? Então, vocês podem Uhum. entrar lá, que está no Insta da Sobec, vai estar lá o link para o trabalho da Cassi, dar aí subsídio para vocês também embasarem as suas discussões nos seus locais de trabalho, nas suas instituições, né? Botar o Sim, sim, pessoal para eu pensar aí, né? com certeza, disponibilizei para todo o pessoal os artigos, né? Uma revisão também muito legal que eu tive a oportunidade de fazer sobre os eventos adversos, né? Então, Sim, quais são os principais eventos que acontecem em anestesia? E a gente pode perceber que está relacionado à via aérea. E principalmente porque falha na testagem dos equipamentos, falha no planejamento da visita pré, né? E falha no preparo desses profissionais. No aham, profissional anestesista que vai entubar, mas também no profissional enfermeiro. De uhum, saber o que ele tem que oferecer, como que ele pode ajudar, como atuar numa situação de emergência, né? Numa aham. situação não planejada. Então, assim, é uma trajetória que eu tenho feito na área de anestesia. E eu me sinto muito feliz com essa oportunidade, porque a gente precisa se envolver, né? E eu posso dizer para vocês que os profissionais anestesistas, eles querem essa parceria. Lógico que cada um dentro da sua competência, mas eles querem, porque todo mundo sabe que a gente vai ganhar, É né? verdade? Não tem perdas É verdade. nesse time, né? É, Então, nós precisamos pensar juntos, né? aham. E a gente vê que isso muda muitas realidades, muda essa cultura, às vezes essa resistência daquela pessoa mais, né, antiga, ou aqueles jovens que também têm resistência em aceitar determinadas coisas, né? Os desfechos são diferentes. E eu vendo a experiência também, eu já tive a oportunidade de participar de eventos internacionais com enfermeiras, anestesistas, e é muito legal, dá muito orgulho de saber o quanto, né, a enfermagem pode se empoderar de uma prática que às vezes parece que está tão distante da nossa Distante. realidade, né? Mas e a gente tem que se aproximar dessa prática, né, Cássia? A Sim, gente não está querendo buscar, né, tomar o lugar do anestesista, mas nos de forma aproximarmos. Eu alguma. estava aqui pensando, né, um procedimento que, no mínimo, a gente vê em todos os pacientes dentro do centro cirúrgico, né? Todos os pacientes Sim, cirúrgicos vão passar pelo procedimento anestésico, seja ele qual for. sim. Então a gente tem que se aproximar disso, tem que perder o medo, e se você não tem o conhecimento que é necessário, tem que buscar, né? Com E claro, certeza. a gente rever as práticas, né, e as formações aí é essencial, né? Com certeza isso vai trazer, né, muito ganho, né, para o paciente. Cássia, aí para a gente ir Uhum. caminhando aí para a nossa finalização, né, eu queria Só que porque você o papo tá bom. Não, uma delícia. Eu queria também que você falasse, em alguns momentos a gente falou sobre esse planejamento. Como é que o enfermeiro pode efetivamente participar do planejamento anestésico? Será que ele pode? Como? Então, a gente tem que lembrar, né? Na visita pré, o anestesista, de acordo com o procedimento e de acordo com o histórico do paciente, ele pensa num plano, né? Ele pensa num tipo de anestesia. Mas nós, no centro cirúrgico, sabemos quem vai entrar, quem não vai entrar. Então, o ideal é que antes, porque a gente já sabe qual é o anestesista que vai estar naquela sala escalado, é chegar e conversar, né? Doutor, qual que é o plano, né? Vai ser geral, vai ser local, regional com sedação? O que você vai precisar? Como que é Aham. a via aérea desse paciente? Qual que é o ASA? Né? E aí, em cima disso, você consegue pensar, olha, eu preciso na sala, primeiro, quantos profissionais eu preciso? Porque pode ser que eu não precise só de um,
né? E às vezes eu preciso de mais de um só no período da anestesia, que é o mais Aham. crítico, e depois vai ficar tudo tranquilo. Então, para eu pensar em dimensionamento, eu tenho que saber dessas informações, para eu pensar nos equipamentos, porque para que eu vou ter materiais na sala que não serão utilizados? Só para Sim. sujar, acumular, né? Então, para que a montagem dessa sala seja adequada, né? E que a gente consiga na chegada, na iminência desse paciente dentro da sala de cirurgia, está com tudo pronto, né? Porque muitas vezes a gente vê assim, vai pegar lá o negócio, vai ver não sei o quê, né? Por que eu vou levar só um tubo para a sala se eu sei que pode cair no chão, pode estar com o cuff furado, pode não estar muito ajustada na hora que ele faz a laringoscopia? Então, será que não é Aham. bom eu ter uns 3 números, deixar ali tudo pronto, certinho, ter uma traqueia a mais, né? Uhum. Quem nunca passou por uma situação que o paciente está hipoventilando, fala, gente, mas tá tudo bem. Quando vai ver, a traqueia tem um furo, É. né? Nossa, Então, com é certeza. conversar. E, novamente, eu refriso que a gente tem que conversar com a enfermeira da unidade. Então, ligar, entrar, ou ter instituído no hospital essa questão da transferência, né, do paciente da unidade para o centro cirúrgico. Aham. Para que você saiba, o anestesista passou aí, como que foi a avaliação, né? Mas eu digo que essa conversa com o anestesista antes de montar a sala é fundamental, né? Porque ele sabe que vai, e até mesmo você vai dizer, hoje no teu catéter central, o que a gente vai fazer? Você precisa É. mesmo? Tem uma Né? também, só também, acho que pegando o gancho aí do que você está falando, Cássia, só para a gente finalizar, é, Uhum. a Déia pergunta sobre a máscara laríngea, né, nesse processo, nesse procedimento anestésico, né, enfim, também entraria nessa questão. Eu não sei exatamente o que a Déia gostaria de saber, mas acredito que ela talvez queira que comente um pouquinho sobre essa questão, talvez, do preparo do paciente para a escolha do uso da máscara laríngea, ao invés, por exemplo, da intubação orotraqueal. Então, na verdade, quem vai decidir o dispositivo para ventilar é o anestesista. Mas a gente tem que pensar que, às vezes, uma intubação pode se complicar. Então, eu deixar disponível uma máscara laríngea na sala, né, ou perguntar se ele não quer o dispositivo, é interessante nesse sentido. Mas a gente não consegue influenciar neste processo de, você vai usar esse ou aquele dispositivo, Uhum, né? tá, Isso não cabe, não tem como. Mas a tá, gente pode sugerir, né? Já sim, tentou 3 vezes entubar, não consegue? Não quer passar a máscara, a gente vai ver se tem outra isso. coisa para te ajudar. Olha, a saturação tá caindo. Ou até já Nossa, vai mas essa preparando a máscara ali, lubrificando. Ó, já tá aqui, ó, já a tá aqui na máscara. mão, entendeu? Eu É. testei o fibroscópio, tá É isso, olha aqui, disponível, tá aqui. né? Então, ter essa iniciativa, sabe? É, De se preparar isso, para o até se incidente, né? antecipar, né? Se antecipar. Eu acho que o É, legal, assim, da gente compartilhar essa informação é que a gente pode antecipar algumas ações, né? E às vezes só do com certeza. anestesista estender a mão, você já, né? De repente pode Já suprir aqui. sabe, Gente, é legal, é um balé, né? Né? Tanto que a sala cirúrgica é um teatro, né? Então a gente tem que é. saber que posição que a gente está, né, dentro desse teatro, senão, como você falou, a Não, gente e acaba atrapalhando mais do entender que ajudando, né? E entender para você, é o que você falou, às vezes ele nem fala, você tá vendo que ele não tá conseguindo entubar, quer que eu faça uma Sim, manobra? isso, Né? Quer que eleve, quer que faça diferente, isso, já né? tira um coxinho, Porque, põe uma, né? Uhum. com certeza, porque às vezes ele tá tão centrado e ele tá ansioso porque ele tem 2 minutos para entubar, né? E É, aí? Que ele não tá vendo, né? é Ou você ter verdade, aquele insight que algo tá acontecendo e chamar ajuda, é né? Essa verdade, articulação, então é importante compreender, né? é E também verdade. para advogar em favor do paciente. Olha, doutor, o senhor tá usando relaxante, não vai monitorar, né? Não quer usar o bis, não quer colocar a manta térmica, né? Não é interessante, né? Ele vai ver com outros olhos. Conclui os olhos, agora vamos finalizar com os olhos, né? Com Vamos certeza. incluir os olhos, né? Enfim,
Ai, Cassi, muito legal, assim, a gente está indo para o final da nossa live, passou voando, Ah, né? Sempre é bom muito, falar com muito. você, né? É um prazer estar nessa sexta-feira aí, você se disponibilizou a estar aqui com a gente. Então, tem Sim. várias outras perguntas que o pessoal pode continuar direcionando aqui para a Sobec, a gente vai é, respondendo assim que possível. E também, viu, Cássia, depois acho que era legal, o pessoal pediu algumas sugestões de literatura, acho que a gente também pode estar deixando algumas indicações, né, para o pessoal aí Claro. dar saber um pouquinho mais e se aprofundar um pouco mais no tema. Sim, Mas eu com quero agradecer certeza. muito, viu? Foi muito bom estar com você, muito legal Ah, essa eu conversa e também. muito necessária, né? Com certeza, Débora. Assim, eu agradeço imensamente a Sobec. Para mim é sempre uma alegria muito grande poder dividir, poder aprender muito com vocês e com todas as pessoas que acompanham, né? Eu brinco que até não muito tempo atrás eu segui a diretriz na graduação e hoje, né, a gente está construindo esse processo junto. É, Então, eu me sinto muito feliz em falar de uma muito. coisa que eu amo de paixão, que é a anestesia, centro cirúrgico, e fico super à disposição. Nos artigos tem meu e-mail, quem quiser me escrever, né? A Isso, gente legal. discutir, propor aí cursos, coisas para a gente ampliar os Muito, isso aí. conhecimentos. Estou super Legal. disponível. Muito bom. Gente, agradeço a todos vocês que participaram. A gente vai encerrando por hoje, agradecendo mais uma vez a Cássia e a todos vocês que fizeram aí essa live junto com a gente, as perguntas e tudo mais. Obrigada, Sobec. Bom resto de noite para vocês. Bom descanso, Cássia. Obrigada, bom final de Tchau, tchau, semana. pessoal. Bom Obrigada, final de pessoal. semana. Até Obrigada. mais. Tchau. Tchau.